Bem-vindos à aula 4 e hoje nós vamos falar sobre consolidação, um operacional bem simples, porém muito lucrativo, tá? Inclusive, eu utilizo muito essa estratégia, tá, turma, até hoje, apesar de ser um operacional bem simples mesmo, é um operacional que ele tem um poder de lucro muito alto, tá? Então, é aquilo que eu falo, é a forma mais simples hoje de você conseguir executar é operando consolidação. Claro que se tratando de uma zona de consolidação, a gente tem que ter alguns cuidados, temos que ter regras, e é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje, beleza? Bom, para começar, o que é uma consolidação, né? Na análise técnica, é um período de consolidação, ele ocorre quando o movimento do preço de um ativo fica com padrões bem definidos, respeitando ali os níveis de suportes e resistências, que por sua vez são determinados pelas máximas e mínimas atingidas na duração do padrão. O período de consolidação geralmente reflete um período de indecisão do preço, que termina quando o preço rompe alguma zona de suporte e resistência, tá? Então, períodos de consolidação, pessoal, é um período em que o gráfico ele está acumulando forças ali, né? Ele está literalmente indeciso, tem um equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Então, a gente não sabe ainda qual é a movimentação que o gráfico vai fazer. É como se fosse o momento que o mercado dá aquele respiro, né? Que ele para ali para acumular força antes de começar o seu movimento. Então, basicamente, vocês vão observar que, deixa eu abrir aqui uma página em branco para vocês, vocês vão observar que numa zona de consolidação, ó, o preço, eu já expliquei um pouco sobre isso, né, lá na aula sobre movimentação gráfica, né, mas você vai observar que a gente tem as zonas ali de suportes e resistências bem definidas, tá? E geralmente no momento de consolidação, vocês vão observar que as velas, né, os padrões ali de consolidação são velas que elas têm praticamente, tá, o mesmo tamanho, ok? Então vocês vão observar que elas têm às vezes cores diferentes, né? Mas elas têm praticamente ali o mesmo tamanho. Tem algumas velas que fazem pavios de máximas e de mínimas, tá? Mas geralmente o que você precisa entender é que na prática as zonas de consolidação, as velas têm basicamente ali o mesmo tamanho, tá? Existe uma diferença entre consolidação e lateralização, tá? Zona consolidada, muita gente chama de canais também, é aquela zona que você tem várias velinhas do mesmo tamanho. É diferente de uma lateralização que você tem topos e fundos. Numa zona de consolidação, você não tem topos e fundos, simplesmente o preço está lateral e as velas são do mesmo tamanho, né? Por exemplo, vamos compartilhar aqui a tela da corretora, vou demonstrar isso para vocês melhor. Aqui, ó. Exemplo, deixa eu abrir aqui um ativo. Ó, uma diferença entre lateralização e consolidação. Ó, deixa eu buscar aqui atrás. Ó. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho um momento de lateralização. Olha como o preço ele está lateral, tá? Ele está respeitando ali aquelas máximas e mínimas ali de suportes e resistências, né? Então ele não está só subindo, nem está só caindo. É um momento de uma grande lateralização aqui, mas quando ele está lateral, ele faz topos e fundos, ó. Topos e fundos, tá? Numa zona de consolidação, o preço não faz esse movimento de topos e fundos. Então, você vai observar que o movimento é bem curtinho. Ó, isso aqui é uma consolidação. Olha como que todas as velas, elas têm praticamente, ó, o mesmo tamanho, tá vendo? Em média, elas têm praticamente o mesmo tamanho. Então, isso aqui é uma zona de consolidação. É um ponto onde o preço para poder acumular ali antes de iniciar uma nova tendência, tá? Então, essa é a diferença principal entre consolidação e lateralização. Aí aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, né, o tipo de gráfico, como a gente sempre faz aí nas aulas de estratégias, né? O tipo de gráfico, primeiro, é mercado consolidado, né? Segundo, vela se movimentando com rapidez, ok? Pavios longos e corpos pequenos, tá? Intercalação de cores, tá? O que que acontece? Eu vejo muita gente pecando muito nessa parte de tipo de gráfico na hora de escolher um par para poder operar a consolidação. Existem dois tipos de consolidações, tá, pessoal? Vou mostrar aqui na tela para vocês, na tela da corretora, para vocês poderem ver a diferença. O primeiro tipo é esse tipo aqui, que é o tipo que eu gosto, onde vocês vão observar que eu tenho mais pavios, ó,
as velas geralmente elas têm os pavios bem maiores do que os corpos, tá vendo? Ó, a maioria delas tem pavios longos e corpos pequenos, tá vendo? Isso daqui é uma zona de consolidação ideal. Por quê? A maioria das velas elas têm mais corpo, desculpa, mais pavio do que corpo. Tá? Então, aqui já é um critério para eu identificar que essa zona aqui é uma zona interessante para eu poder operar. Mas tem regiões, por exemplo, aqui também é uma zona de consolidação. Vocês vão observar que as velas também estão andando de lado, né? O preço ele está andando de lado, mas vocês vão observar que os pavios, os tamanhos dos pavios em relação ao tamanho dos corpos é pequeno, tá? Então aqui eu tenho mais corpo do que pavio. Então, isso aqui é uma consolidação? É. Mas é boa para operar essa estratégia? Não, porque essa estratégia que eu vou apresentar para vocês, ela é voltada para a retração de vela. Vocês já sabem que para operar retração eu preciso de mais pavio do que corpo, né? Se eu quero ter uma assertividade legal. Então não adianta você pegar uma consolidação que as velas estão com o corpinho cheio. Tá? Não vai funcionar essa estratégia. Então, o primeiro ponto para você escolher um bom par é analisar se o tamanho dos pavios é maior do que o tamanho do corpo, ok? Se o pavio for sempre maior do que o corpo ali naquela região, é porque a zona é boa de consolidação. Se for mais corpo do que pavio, esquece aquela região. Não deixa de ser uma consolidação, mas não é boa para o operacional, tá? Outra coisa também é que para eu operar a consolidação e ter uma assertividade alta, eu preciso que aquela consolidação ali, as velas estejam se movimentando com rapidez. E como que isso fica claro para mim? Quando eu vejo que naquele par ali, eu tenho mais pavio do que corpo, porque geralmente o movimento de retração, ele se dá num movimento mais rápido, tá? Geralmente quando as velas estão deixando mais pavios do que corpo, é porque o movimento da vela tá rápido, ele tá bom para retração. Quando tem esse cenário aqui, ó, que é mais corpo do que pavio, é porque o movimento da vela de consolidação está lento, ok? Então, por isso que a gente precisa de movimentação rápida também para ter uma assertividade legal operando consolidação. Outro ponto também que eu analiso muito é a intercalação de cores, né? Que você já sabe, vela vermelha, vermelha, verde e por aí vai, tá? Quando eu tenho uma boa zona de consolidação, eu sempre tenho intercalação de cores, tá? Porque às vezes vocês vão pegar situações, igual aqui, ó, é uma consolidação, mas o preço está numa decrescente, ele está caindo aqui fazendo fluxo de velas vermelhas, né? Então aqui também, ó, um monte de velas da mesma cor. Então eu já sei que aqui não é interessante. Quando ele está com uma boa movimentação de consolidação, é muito difícil ele fazer mais que 2, 3 velas da mesma cor, né? Geralmente ele vai intercalando ali, beleza? Outro ponto, deixa eu ver aqui no slide. Pavios longos e corpos pequenos, eu já falei, intercalação de cores, e é isso aí. Regras, tá? Agora a gente tem algumas regras para poder operar essa estratégia, que são essas regrinhas aí, que estão no slide, tá? E agora eu vou passar para vocês cada uma delas para que vocês também aprendam esse operacional e principalmente saibam aplicar da forma correta, beleza? Primeiro, pessoal, consolidação, eu não vou fazer aquelas marcações de H1 e H4, não precisa. Tá? Para operar a consolidação, eu vou marcar no tempo atual que eu estou operando, ou seja, no tempo de M5 mesmo, ok? Então, as minhas marcações para operar a consolidação serão feitas no tempo gráfico de 5 minutos, ok? Tempo gráfico de 5 minutos. Então, o que eu vou fazer, turma? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Vamos lá. Para eu operar a consolidação, eu sei que eu vou marcar no tempo gráfico de 5 minutos. Então, vamos imaginar o seguinte, estou com o meu gráfico lá em 5 minutos, tá? E aí, o que acontece? Você abriu ali, o que você precisa para você poder começar as suas marcações ali, para você operar a consolidação? Você precisa de pelo menos 3 pavios ali na mesma região. Então, vamos supor que essa vela aqui, ela nasceu, veio aqui. Peraí, gente. Deixa eu só trocar isso aqui. Pronto. Vamos supor que você tem uma vela que ela nasceu, veio aqui embaixo, ó. Veio aqui embaixo e retraiu. Beleza? Fechou bem aqui, tá? Aí você tem uma outra vela que veio, subiu, depois ela foi lá embaixo e fechou bem aqui, tá? Então ela deixou um pavio aqui em cima. Ela deixou um pavio aqui em cima, certo? Deixou um pavio aqui embaixo. Ou seja, nesse ponto aí ela já tem 2 pavios, tá?
Aí veio mais uma velinha aqui e fez o mesmo movimento. Ela foi aqui em cima, desceu, depois ela fechou aqui bem nesse ponto. Ou seja, eu tenho agora 3 pontos ali, 3 pavios mais ou menos ali na mesma região, tá? Quando eu vou operar a consolidação, pessoal, o que eu preciso para poder fazer a minha primeira marcação, seja de suporte ou de resistência? Eu preciso de 3 pavios, ok? 3 pavios mais ou menos ali na mesma região, ou seja, ou eu preciso de 3 pavios no suporte, ou eu preciso de 3 pavios na resistência, tá? Não pode ser, por exemplo, 1 no suporte, 2 na resistência, não pode. Tem que ser 3 do mesmo lado. A partir do momento que você identificou 3 pavios evidentes, tá? 3 pavios longos ali naquela região, o que você vai fazer? Você vai puxar a sua marcação, vai marcar a sua linha, tá? Vai traçar a sua zona. Nesse caso, onde que eu vou marcar? Interligando esses 3 pavios aqui. Deixa eu marcar melhor. Interligando esses 3 pavios aqui. Perfeito. Então, o que eu tenho aqui nesse momento, pessoal? Eu tenho o meu suporte. Meu suporte está aqui marcado. Ou seja, eu tive um ponto, certo? Eu tive 2 pontos e eu tive 3 pontos. Como que eu vou operar consolidação, pessoal? Consolidação, a partir do momento em que você tem 3 pontos ali de retração, ok? 3 pavios evidentes na mesma zona, você pode começar a operar a partir do 4º toque, ok? Então, se vem a próxima vela, nasce e ela já vem buscar aqui esse ponto, eu já posso começar a entrar aqui a partir do 4º toque. Então, o preço vem, bateu aqui, a partir do 4º toque, eu já posso entrar a partir daqui, beleza? E aí, como que você vai operar? Você vai operar suporte e resistência básico. Então, bateu no suporte, compra, beleza? Beleza. E aí, por exemplo, se essa vela viesse, em vez de bater no suporte, ela viesse aqui em cima. Eu poderia pegar? Não, porque não tem nenhuma marcação ali ainda. A partir de que momento eu poderia marcar essa resistência? A partir do momento em que o preço foi lá e deixou um pavio ali, tá? Também vou considerar a regrinha dos 3 toques. Então, eu tenho que ter um toque, tenho que ter 2 toques ali naquele ponto, naquela resistência, e tenho que ter mais um toque ali naquela resistência. Então, para eu considerar essa região, eu teria que ter pelo menos 3 pavios aqui na resistência também. Aí, a partir do momento em que você tem 3 pavios na resistência, aí, ok, você pode ir lá e marcar a sua resistência. Um pouquinho mais para baixo. Beleza, está marcado aqui o meu suporte, está marcada a minha resistência. Ana, se eu tiver só o suporte, eu posso já começar a operar? Pode, mas aí você só vai começar a operar o suporte, beleza? Se você tem só suporte marcado, você só vai operar o suporte. Resistência, você vai começar a pegar a partir do momento em que você tem resistência, beleza? Se você tiver só suporte, você só vai pegar suporte. Então, aqui agora, nesse caso, eu já tenho 3 pavios, né? Tanto no suporte quanto na resistência. Então, aqui eu considero, ó, pavio 1, pavio 2 e pavio 3. A partir de que ponto a gente pode começar a operar? A partir do 4º toque naquela zona. Então, por exemplo, vamos imaginar que o preço veio, ó, e bateu aqui no meu suporte. Veio e bateu aqui no suporte. Vela preta não existe, né? O preço veio e bateu aqui no suporte. O que eu faço? Eu faço uma compra para a mesma vela, acreditando na retração daquela vela ali, tá? Então, a partir do 4º toque eu posso estar entrando, beleza? Uma coisa que eu quero que vocês já comecem a aplicar é o seguinte: vocês nunca vão pegar 2 operações, né, na mesma vela, no sentido de uma operação no suporte e uma na resistência. Porque o que acontece muito em consolidação? Muitas vezes a vela faz isso aqui, ó. Ela nasce, vai lá no suporte, retrai, sobe, vai lá na resistência e retrai. E, geralmente ela acaba assim, ó, parecendo um doji. Tem muita gente que quer pegar a operação tanto aqui no suporte quanto aqui na resistência. É certo isso, Ana? Eu não acho certo, tá? Eu não ensino assim, eu não oriento ninguém. Isso aqui é pura ganância, tá? Isso aqui é falta de técnica, eu não oriento, beleza? Qual que é o ideal você fazer nesse tipo de situação? Quando a vela nascer, ela vai, obviamente, ela vai para algum lado primeiro, tá? Qual vai ser o lado que você vai pegar? O lado que ela for primeiro. Então, se ela veio aqui, nasceu e bateu no suporte, você vai pegar primeiro no suporte, que é o lado que ela foi primeiro. Então, bateu aqui no suporte, você faz uma compra para a mesma vela. Se ela for lá na resistência, deixa embora. A vela vai terminar dessa forma aqui e você vai ter um gain ali no ponto que você pegou.
beleza? Então, o que você vai entender? Você vai pegar sempre a operação de acordo com onde a vela foi primeiro. Se ela foi primeiro no suporte, você vai pegar no suporte. Se ela foi primeiro na resistência, você vai pegar na resistência. E nunca vai pegar duas operações na mesma vela, tá? Porque isso aí é você estar operando uma vela de reversão, que é uma das regras aqui do operacional que eu já vou falar com vocês. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho outra vela, ó, que ela nasce, vai lá na minha resistência, eu posso pegar? Pode. Você vai pegar sempre onde ela foi primeiro. Se ela bateu na resistência, você pega ali na resistência. Se ela foi lá no suporte, você já pegou ali no suporte, já está de bom tamanho, né? Se alguém já está garantido ali naquele ponto, beleza? Então, o que acontece? Eu preciso que você entenda que esse movimento da vela tocar tanto no suporte quanto na resistência pode acontecer muitas vezes durante a sua consolidação, tá? Mas você só vai pegar do lado que ela for primeiro, beleza? Só vai pegar do lado que ela for primeiro. Outra coisa importante de falar é o seguinte. Peraí, acho que apagou aqui, gente. Voltei. Outra coisa importante de falar é o seguinte: durante todas as nossas aulas, até aqui, eu ensinei para vocês que o tempo de expiração padrão para a retração de M5 é acima de 2 minutos e 30, certo? Certo, Ana? Com exceção apenas, exclusivamente em zonas de consolidação, você pode aumentar esse tempo, diminuir esse tempo, no caso. Em zonas de consolidação, tá? O tempo de expiração pode ser de até 1,30. Vou colocar aqui, ó, zonas de consolidação. O tempo de expiração pode ser de até 1 minuto e 30 segundos. Ou seja, se você tinha antes até 2,30 para poder pegar uma operação, em consolidação você sabe que você pode ter um tempinho maior para poder entrar na operação, tá? Até 1,30 dá para você poder entrar. Menos que isso, não, ok? E essa regra é apenas para zonas consolidadas, ok? Em nenhum outro momento, em nenhuma outra região do gráfico você está autorizado a pegar com menos de 2,30. Isso vale só para consolidação. Por quê? Porque em consolidação, pessoal, os movimentos são bem curtinhos e tudo acontece muito rápido, tá? Então, foi mal, gente. Então, a probabilidade dele, muitas vezes, tocar lá no finalzinho da vela e retrair é muito grande, tá? Às vezes a vela faz isso aqui, ela nasce, aí ela fica indecisa, sobe, desce, aí no finalzinho ela resolve ir para algum lado, tá? Quando ela vai, você sabe que aqui você tem um tempinho de até 1,30 para a vela acabar. Depois que você ajustou o tempo lá na IQ, você tem até 1,30 para poder entrar, tá? Se ela bater aqui com até 1,30, você já sabe que você pode entrar tranquilamente, beleza? Outra coisa, zonas de consolidação são movimentos curtos, tá? Então, eles tendem a romper com muita facilidade, tá? Às vezes o preço faz, sei lá, umas 4, 5 velas de consolidação, depois ele rompe. Às vezes ele faz 3 velas, depois rompe. Então, você tem que entender o quê? Que você vai utilizar esse operacional com muita responsabilidade, porque você sabe que como é um movimento curto e é um momento de respiro ali no gráfico, ele também tende a romper com muita facilidade. Pode ser que uma consolidação dure muito tempo, tá? Exemplo, aqui, ó, aqui na IQ mesmo, estava mostrando para vocês, olha quantas velas ficaram consolidadas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, quase 20 velas de consolidação aqui. A pessoa que operou aqui, ela fez uma grana violenta, tá? Só que é muito raro isso acontecer. Geralmente as consolidações, elas duram, sei lá, uma média de 5 a 6 velas, é uma média, tá? Às vezes dura umas 8 também, mas mais do que isso é muito raro acontecer, tá? Então, o que você vai fazer? Quando se tratar de uma região de consolidação, vamos voltar aqui para a tela. Quando se tratar de uma região de consolidação, você vai operar de mão fixa, ok? Então, eu já ensinei para vocês, vocês já tiveram aula aqui sobre gerenciamento, tá? Aí vamos supor que você está lá operando, o mercado está sem movimento, não está dando muitas oportunidades dentro da sua estratégia, você quer operar consolidação, né? Que consolidação geralmente aparece quando o mercado está com uma volatilidade mais baixa, né? Geralmente no período da tarde, no período da madrugada, inclusive tem os melhores pares para consolidação são os pares com JPY, tá? Todos os pares com JPY são os melhores pares para consolidação. Pode anotar aí no seu caderno, acabei de lembrar disso. Então,
o que que acontece? Como o movimento de consolidação é um movimento curtinho, tá? Você tem que operar de mão fixa. Por quê? Porque você pode muitas vezes fazer um lucro ali legal, pegar umas 2, 3 entradas, né? Aí quando você vai para sua, sei lá, quarta entrada, se você estiver fazendo soros, você acaba entregando o lucro todo que você teve operando aquela região, tá? Então a minha indicação é sempre operar de mão fixa. Mão fixa você vai preservar o seu capital, porque você não sabe quando aquela operação, quando aquela consolidação vai ser rompida, beleza? Então, opere sempre de mão fixa numa zona de consolidação, porque quando romper, você vai ter pelo menos o lucro daquelas operações anteriores que você pegou. Ah, Ana, então minha mão fixa é de R$ 10, eu vou entrar com R$ 10 em todos os toques? Sim, R$ 10 em todos os toques. Aí você tem duas opções, tá? O que eu sempre falo. Numa zona de consolidação, como você não sabe até onde ela vai, quanto tempo que ela vai durar, você tem duas opções. Ou você pode operar de mão fixa até romper, até tomar o primeiro loss, tá? Opera de mão fixa até tomar o primeiro loss, ou você pode seguir o seu gerenciamento e sair fora, tá? Porque, por exemplo, às vezes, uma região de consolidação, se você for de mão fixa, preservando seu capital, é uma oportunidade, por exemplo, de você pegar vários gains seguidos, né? Às vezes até bater sua meta de uns 2 ou 3 dias, depende, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quantos toques eu tive aqui nesse suporte? Os 3 aqui não conta, que seria a marcação, né? Eu tive toque, 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 aqui em cima também, aqui, aqui. Vocês estão vendo aqui na resistência? Olha quantos toques eu tive. Então, são zonas muito boas para você fazer aquela meta muitas vezes de 2 ou 3 dias. Mas você tem que operar com responsabilidade, porque uma hora vai romper. E se você ficar fazendo soros, quando romper, ele vai levar o seu lucro inteiro, tá? Então, opere sempre de mão fixa nessas regiões de consolidação, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação. Padrões de candle e leitura de velas em times maiores não influenciam muito, tá? Então, lembra que eu ensinei para vocês a fazer a leitura da vela de M15 para analisar se não foi uma vela de reversão, enfim. Quando se trata de uma zona de consolidação, não existe muito essa regra, tá? A não ser que você queira seguir, assim, muito à risca isso. Você pode sim, claro. Só que aí você quase não vai operar consolidação, porque numa zona de consolidação, geralmente as velas de M15 estão fazendo reversão o tempo inteiro, tá? Então, por exemplo, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, ó. Nessa zona aqui, que estava bem consolidado o preço, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Se eu jogar para M15, foi essa região aqui. O que vocês vão reparar? Olha como que as velas de M15 estavam revertendo, ó. Olha como que as velas de M15, todas elas fizeram reversão, fizeram pavio inferior e pavio superior. Isso aqui significa que todas elas reverteram. Se você ficar olhando muito essa regra de leitura de velas em M15 para operar consolidação em M5, você quase não vai conseguir operar, tá? Então, eu não aplico essa regra de leitura de velas em M15 para operar consolidação. Eu opero ali de acordo com as regrinhas da consolidação, sem me preocupar com times maiores, seguindo o meu gerenciamento de mão fixa, porque eu sei que uma hora vai romper e faz parte. Tá? Por isso que não é tão interessante você ficar olhando aqui em M15, porque senão você acaba nem operando a consolidação. E padrões de candle também não influenciam, tá? Então, por exemplo, engolfo, martelo, arame, doji, não tem problema. Vocês vão ver, inclusive, que numa consolidação a gente tem vários dojis se formando, dojis, martelos, e isso aqui não significa nada nesse momento aqui do gráfico, tá? Então, ali numa zona de consolidação, não se preocupe com os padrões que aparecem, com os dojis, com os martelos, porque aquilo ali é um padrão normal de acontecer numa zona de consolidação, tá? Então, não precisa ficar preocupado com o que aquele padrão está querendo te dizer, nem nada disso, ok? Se você quiser, você também pode utilizar a média móvel, que é a que eu uso sempre, né? Você vem aqui em indicadores, médias móveis, o período você vai alterar para 20 e vai clicar em aplicar. É só isso que eu faço para utilizar essa média móvel, tá? E aí o que acontece? Você vai observar que quando a média móvel ela tá mais retinha, que foi o que aconteceu aqui, ó, observem que ela estava mais retinha, ó. Ela não estava nem em tendência de baixa nem em tendência de alta. Quando ela está mais retinha, ela é muito boa para pegar a consolidação, porque é sinal de que o preço está lateralizado ali, tá? De que ele está respeitando esses limites aqui de consolidação, beleza? Melhor ainda é quando tem confluência de média móvel com as suas marcações de consolidação. Aí, gente, é assim,
é gain atrás de gain, tá? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Olha quantos gains teve só nesse ponto de confluência de média móvel. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não retraiu, então aqui foi loss. Peraí, deixa eu pegar um xizinho aqui. Aqui foi loss, aqui foi loss. Não, aqui retraiu bem pouquinho, mas eu vou considerar como loss. Aqui, 6, 7, 8, 9. Olha quantos gains teria só operando aqui os pontos de confluência nessa região, tá vendo? Então, média móvel com consolidação é muito assertivo também, beleza? E aí você vai operar mão fixa até bater sua meta ou até tomar o primeiro loss. Se você tomou o primeiro loss, por exemplo, se você estivesse operando essa zona, se você tivesse começado a operar mais ou menos aqui nessa vela, ó, você teria tomado um loss já aqui, ó, cadê? Nessa vela, certo? Você teria tomado um loss já nessa vela. Então, você já poderia parar de operar ou poderia ver como que o preço vai se movimentar, se você ia continuar operando ou não. E uma coisa que eu já ensinei para vocês lá na aula de falso rompimento é que em zonas de consolidação, olha o que acontece, pessoal. O preço tentou romper aqui, voltou para dentro do canal e olha como que ele respeitou o falso rompimento, gente. Perfeito. Falso rompimento em zona de consolidação é muito bom, muito bom. Então, vocês vão observar que isso acontece o tempo inteiro, tá? Se o preço voltou ali para dentro do canal e continuou consolidado, e você quiser continuar operando aquela consolidação, manda ver, tá? Isso vai depender do seu gerenciamento. O que eu quero que você entenda é, para você operar a consolidação, você precisa de uma movimentação mais rápida, você precisa de pavios mais longos do que corpos, ok? Você precisa entender que você só vai pegar do lado que a vela vai primeiro. Então, se ela veio primeiro aqui na resistência, você não vai pegar no suporte, vai pegar só na resistência, ok? Se ela veio primeiro aqui no suporte, você não vai pegar na resistência, vai pegar só no suporte. E por aí vai, tá? Sem ganância. O tempo de segurança, que aqui é até 1,30, né? Deixa eu voltar aqui no slide para ver se tem mais alguma coisa. Operar sempre de mão fixa, padrões de candle e times maiores não influenciam tanto. Evite pegar pullback após o rompimento. Lembra que eu expliquei para vocês lá na aula de falso rompimento que numa zona de consolidação, a gente vai priorizar o falso rompimento? Lembra? Então, por exemplo, vamos imaginar que o preço veio e fez isso aqui, ó. Ele rompeu essa zona de consolidação e você quer pegar um pullback aqui nesse ponto. Tá certo? Não, porque a região de consolidação ela é muito forte. Então, qual que é a tendência natural do preço, pessoal? A tendência natural é ele voltar, tocar aqui na região e entrar de novo aqui para dentro do canal. Então, se você for pegar um pullback aqui, você vai tomar loss, porque essa zona aqui é tão forte, mas tão forte que a tendência maior é o preço voltar para dentro dela. Então, o que é ideal você fazer aqui? Espera o preço voltar para dentro do canal e trabalha o falso rompimento, acreditando no poder dessa zona que já vinha sendo respeitada aqui atrás, ok? É uma zona forte. Então, para que você vai pegar pullback? Você vai esperar o preço retornar e vai trabalhar o falso rompimento, beleza? Então, zonas de consolidação, eu evito pullback e priorizo falso rompimento, beleza? A mesma regra vale para mercado lateralizado. Perfeito? Bom, o que mais? Vamos voltar aqui na tela. Evite pullback após o rompimento. E aqui eu tenho os filtros, tá? O que é o filtro? Vela lenta, evita operar consolidação quando as velas estão lentas, tá? Se as velas estão lentas, provavelmente elas estão sem pavios, então vai romper sua consolidação, tá? Vela de reversão em M5. Cara, se você tem ali, vamos lá, né? Você já sabe que a zona é boa, que é top para poder operar, dá para fazer um dinheiro, né? Aí você tem ali o preço, respeitando ali aqueles pontos, né? Que você já teve vários gains ali, né? Você já operou, enfim, você já teve vários gains, já o preço foi, se movimentou, enfim, você já conseguiu alguns resultados e tá tudo certo, né? E aí o que aconteceu? Você tá ali operando, aí você teve uma vela, né? Que ela fez isso aqui, ó. Ela nasceu, foi de alta, mas não tocou a resistência, tá? Chegou perto e não tocou, e vem tocar aqui no seu suporte. Ah, Ana, mas não tocou lá na resistência, eu posso pegar aqui no suporte? Cara, essa vela é uma vela de reversão, concorda? Então, qual o sentido se ela foi lá em cima e voltou, ela foi verde, ficou vermelha, e foi tocar ali no seu suporte?
qual é o sentido de você entrar nessa consolidação? Se a vela já fez a reversão dela, não faz sentido nenhum. Então, por mais que ela não tenha tocado, às vezes, na outra marcação, ela fez uma reversão. E essa regra de reversão, ela é válida para todo o nosso operacional, tá? Independente de consolidação. O que acontece? Se tratando de consolidação, em M5, vocês vão ver que a maioria das velas fazem reversão. Mas eu, Ana, não gosto de pegar, tá? No time de M5, eu tô falando, tá, pessoal? Não de M15. Eu, Ana, não gosto de pegar. Por quê? Porque eu sei que vai ser mais arriscado e você vai reparar que toda vez que o preço rompe uma consolidação, desculpa, parei aqui sem querer. Toda vez que o preço rompe uma consolidação, toda vez, primeiro ele faz uma reversão. Olha isso aqui. Aqui, ó. Ó, olha isso aqui. Olha a reversão. Ele veio aqui embaixo, subiu e rompeu. Tá vendo? Vocês vão reparar que toda vez que o preço rompe uma consolidação, ele faz uma reversão. Olha isso aqui, ó. Veio aqui embaixo, subiu e rompeu. Respeitou só aqui em cima, mas fez uma reversão, tá? Então, vela de reversão em M5, evita. Qual o movimento que eu quero? Eu quero o movimento que a vela nasce e já vem, bum, de cara na minha região. É isso que eu quero. Nasceu, buscou, retraiu. É isso que eu quero. Não tem por que ficar pegando reversão se eu sei que o movimento ali pode acontecer várias velas para mim que vão me dar oportunidades, tá? Então, não precisa. Deixa eu ver aqui. Tempo de expiração, eu já falei. Não operar consolidação, que as velas não têm pavios longos, tá? E por último, eu coloquei aí gatilhos de entrada, que vai ser sempre pico de vela e uma zona de retração. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos lá. Ó, pico de vela, vocês já estão cansados de saber, né? Pico de vela é quando a vela nasce e ela já vem de cara, ó, nasceu, bum, explodiu na minha região. Eu já vou entrar logo de cara, ok? Nasceu, bum, explodiu na minha região. Eu já vou entrar logo de cara. Uma outra coisa que eu coloquei ali foi zona de retração, porque às vezes vocês vão insistir ainda e vão pegar consolidações que o preço está assim, ó. Ó, o preço está desse jeito aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, aqui, ó. Aqui é uma zona de retração? Não, o preço não está retraindo quando chega ali, então olha o que aconteceu aqui. Não retraiu, tá vendo? O mercado ele tende a repetir os mesmos padrões, tá? Então, se você quer operar consolidação, você tem que esperar o preço chegar no seu ponto de retração. Ó, ponto de retração, ponto de retração, ponto de retração, ponto de retração, ponto de retração. Se a linha tivesse marcada aqui, ó, isso aqui é um ponto de retração, pessoal? Ó, aqui é um ponto de retração? Não, porque as velas estão fechando ali com o corpo. Então, qual o sentido de pegar uma consolidação aqui? Vai tomar loss. Ó, loss. Por quê? Porque ali não é um ponto de retração. O ponto de retração é onde as velas anteriores que estão batendo e estão retraindo. Ali é um ponto de retração. Ok? Então, não basta marcar lá a sua região de consolidação se você não sabe identificar isso. Quer ver? Espera aí. Ó, por exemplo, se essa linha aqui de suporte está marcada aqui para cima, ó, aqui é um ponto de retração, cadê minha negocinho aqui? Ó, aqui é um ponto de retração? Aqui atrás era, mas agora ela veio buscar uma zona que está mais aqui embaixo. Então, aqui eu não vou mais pegar naquele ponto, porque eu vi que é um ponto de corpo, tá? Então, eu sempre vou contar 3 pavios para considerar um ponto de retração. Tem que ter 3 pavios evidentes ali para eu começar a pegar a partir do quarto, tá? Então, vamos apagar isso aqui, ó. Vamos olhar para essas 3 velas aqui, ó. Eu tenho 3 pavios aqui, certo? Ó, vamos lá. Vamos aprender. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 1, ok? Eu tenho 2 e eu tenho 3, certo? Eu posso entrar a partir de onde, Ana? Eu posso entrar a partir desse daqui, ó. Cadê, gente? Posso entrar a partir desse daqui. Nessa zona aqui não teve mais pontos. Porém, o preço ele começou a retrair agora um pouco mais para cima. Então, o que que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho pontos de retração um pouco mais para cima. Então, o que que eu faço? Opa, desculpa. O que que eu faço? Eu venho aqui, pego uma linha... Ai, gente. Difícil. Eu venho aqui, ó, pego uma linha horizontal e coloco ali onde o preço começou a retrair. Ele está retraindo um pouco mais acima, ó, então eu já vou marcar, ó, ele começou a retrair aqui. Então aqui eu já posso considerar um ponto de retração, eu já posso começar a operar a partir dali, ó, pegando aqui, ó. Entrada, 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 entrada,
Tá vendo? Se ele começar a subir mais ainda, eu posso ir lá e marcar outra linha onde ele está retraindo. Então, eu venho aqui e marco um pouco mais para cima. Ó. O preço começou a retrair aqui agora. Então, eu posso pegar quando ele vier bater aqui de novo. Vocês vão reparar que quando vocês forem fazer as marcações de vocês em consolidação, o preço não vai estar 3 pontos no mesmo lugar exato, tá? Muitas vezes ele vai estar ali em pontos desiguais. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho 3 pontos, ó, 1, 2, 3, mas um tá aqui em cima, um tá aqui embaixo, um outro tá um pouco mais para cima. O que que eu faço, pessoal? Eu, Ana, faço assim, ó, eu marco uma linha no ponto que está mais perto, tá? Então, seria aqui, e marco uma linha no ponto que está mais longe. Ou faço uma média aqui dos dois, tá? Assim que eu faço. Se o preço começar a retrair mais acima, eu vou lá e marco outra linha no ponto que está mais acima. Ana, qual o ponto de entrada nesse caso? Ah, começou a retrair aqui em cima. Eu vou lá e marco outra linha ali em cima. Quais serão os seus pontos de entrada, Ana? Onde ele bater primeiro. Onde ele bater primeiro, eu vou olhar para trás e vou ver se foi um ponto de retração. Por exemplo, ó, igual aqui, ó, o preço veio, retraiu, retraiu e tocou aqui. Bateu aqui primeiro, mas deu sufoco, não deu? Mas retraiu. Então, se eu tenho linhas um pouco mais embaixo, vocês têm duas opções, tá? Ou pode esperar o preço buscar a zona mais distante, que vai ser mais seguro, tá? Quando o preço tem várias linhas próximas, ele tende a buscar o mais distante. Porém, aí você tem um ônus e um pró e um contra, tá? O pró é que se você esperar para buscar a linha que está mais distante, vai ser mais seguro, tá? O contra é que nem sempre ele vai buscar a linha que está mais distante, então você vai perder algumas oportunidades. Então, tudo vai depender do risco que você quer correr, tá bom? Do risco que você quer correr. Entenda que se o preço nasceu muito colado, é provável que ele vá buscar uma zona mais distante. Então, por exemplo, aqui, ó, o preço nasceu bem próximo a essa linha aqui, né? Essa linha que está marcando aqui agora. Então, qual que seria o ideal? Esperar ele esticar mais um pouquinho e buscar uma zoninha um pouco mais distante, certo? Aqui nessa vela já está um pouco mais distante dessa linha aqui. Então, eu já poderia pegar, ó, aqui nessa vela que eu marquei agora, eu já poderia pegar nessa linha aqui de cima. Por quê? Olha onde que essa vela nasceu e olha onde que essa vela nasceu. Então, tudo você vai considerar a distância que o candle nasceu em relação à sua linha. Se ele nasceu muito pertinho, espera ele buscar uma linha mais distante. Se ele já nasceu distante, você já pode pegar na primeira linha que ele bater, tá? Então, isso aí é um feeling, é um tempo de tela que você vai ter, ok? Tudo você vai considerar em relação aonde ele nasceu, a distância que ele está ali da linha. Se ele nasceu bem coladinho na linha, você espera para buscar a zona mais distante. Se ele já nasceu distante da linha, você pode pegar naquela linha que está mais próxima, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, o preço já nasceu colado nessa linha, então óbvio que eu não vou pegar nessa linha, vou esperar ele tocar mais distante. Ó, nasceu colado nessa linha, não vou pegar nessa, vou esperar ele tocar mais distante. Aqui eu já poderia pegar na primeira, porque ele já nasceu distante. Vocês estão conseguindo entender? Então, é essa lógica que vocês têm que fazer. A distância que o candle nasce em relação à linha que ele está ali. Sempre aguardar ele fazer aquela esticadinha para você pegar uma região que está um pouco mais distante, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Muitas vezes vai ter consolidação que o preço só vai retrair em um dos lados, ó. Por exemplo, aqui ele só está retraindo na resistência. Olha isso aqui. Marquei os 3 toques aqui, ó. Aqui eu teria marcado 1, teria marcado 2, opa, 2 e teria marcado 3, ó. E aí, quais seriam meus pontos de entrada? Eu já poderia começar a entrar gain, gain, gain. 3 gains seguidos, depois o preço foi embora. Tá vendo? Então, é sempre assim que vocês vão marcar. 3 pavios, espera 3 pontinhos e pode começar a entrar a partir do 4º toque, beleza? Marca os 3 pavios e entra a partir do 4º toque. Tem aqui, ó, mesma situação, ó, consolidação linda. Aqui, ó. Ó. Olha isso aqui, gente. Olha, 1 toque, 2 toques. Vamos lá. Vamos supor que você abriu o gráfico agora, aí você pegou esse aqui, ó. 1 toque, 2 toques, 3 toques. Tá marcado ali. Vamos supor que isso aqui, ó, daqui para cá, opa. Vamos supor que daqui para cá ainda nem existe, tá? Quando você abriu, você só viu essas 3 velas aqui, ó. Essa e essa. Então, você já foi lá e marcou os 3 pavios, beleza? Tá marcado ali os 3 pavios. Aí, o que que aconteceu, turma? Você foi lá, marcou
resistência aqui nesse ponto e marcou suporte, porque olha como ele respeitou também o suporte, ó. 1 toque, 2 toques, 3 toques. Então tá marcado aqui suporte e resistência. Aonde que eu vou começar a entrar, Ana? A partir do 4º toque. Então aqui eu já começaria a entrar aqui, ó. Gain, gain, gain. Aqui eu não peguei porque nasceu muito colado, né? Aqui ele já veio buscar uma zona mais distante, ou seja, eu poderia ter traçado essa linha aqui embaixo, a partir do momento que ele fez esses 3 toques aqui. Então essa linha, ela foi marcada. Depois que esses 3 candles deixaram esses 3 pavios, eu fui lá e marquei essa região aqui também, tá? Então, como que a gente ia operar aqui nessa situação? Ó, gain, 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 gain. O preço tentou romper aqui, ó, voltou para dentro do canal, fez o falso rompimento, então a região continua sendo válida. Claro que você não vai pegar na mesma vela aqui no suporte na resistência, mas só para vocês verem como que estava respeitando, tá vendo? Então, se vocês derem sorte de pegar um bom ponto de consolidação, cara, esquece, é muito bom, é muito, muito bom mesmo. É aquele dia de você fazer aquele dinheirinho, tá bom? Então, você realmente entender o padrão, saber aplicar, assiste essa aula quantas vezes for necessário, ok? Entenda, saiba aplicar, que eu tenho certeza que se você teve dificuldade com os outros operacionais, principalmente para quem está iniciando do zero, achou difícil os outros, foque em consolidação. Eu conheço traders profissionais que só operam isso, gente. Eu conheço traders profissionais que vivem de mercado, que só operam consolidação. O operacional, gente, é detalhe. O simples, ele funciona, tá? Só que você tem que ser bom no simples. Não adianta nada você querer ficar mudando de estratégia o tempo inteiro, querer um monte de estratégia diferente, um monte de operacional diferente, se você não é bom em nada. Então, escolhe aquilo que faz mais sentido para você. Foca naquilo que você gostou mais, naquilo que você entendeu mais, aquilo que você tem mais facilidade em aplicar e se torne o brabo, a braba desse operacional, especialista, tá? O simples funciona. Não fica querendo inventar a roda, porque a roda já foi inventada. É só você entender como que ela funciona e aplicar. Pronto. Tá? Então, isso aqui, consolidação, eu indico principalmente para quem teve dificuldade com as outras estratégias e quer focar em algo mais simples para começar a ter resultado. Cara, se você ficar aplicando isso aqui durante 3 meses, seguindo um bom gerenciamento, eu tenho certeza que você já vai ficar consistente, mas tem que seguir a risca, tá? Então, espero que você tenha curtido essa aula. Muito obrigada e até a próxima. Fui! Beijos!